paz do Senhor. Amém? Põe sua mão e diga: viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. A força da oração é maior do que da influência que eu digo, não é influenza é maior do que a força do dinheiro, maior do que a força da ciência, maior do que a força da caneta azul. A força da oração é incalculável o que a oração é capaz de fazer diante de qualquer situação. Vamos entender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer assim. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai era grego, o qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E também ia passando pelas cidades e entregaram ali para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia crescia em número. E passando pela Frigia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo então passado por Mísia, desceu a Troade. E Paulo teve na noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o próprio Deus nos chamava para lhe anunciar o evangelho ali. E navegamos para Troade, correndo em caminho direto para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, que é da Macedônia e que é uma colônia onde estivemos ali, nesta cidade. E no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira de um rio, um lugar onde julgávamos ser bom para a oração. Assentávamos ali e falamos, e muitas mulheres nos ouviam e se ajuntavam. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, em que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Viva! Amém? Então, amém. Se assenta um pouquinho. Agora, preste bastante atenção, porque através dessa simples palavra, Deus pode tocar em uma situação que está parada. Aquela situação que você depende de uma outra pessoa, que às vezes esteja imbuído de um cargo por trás de algum título, e que esta pessoa não faz a mínima por você para querer somar, para querer ajudar, ou para querer resolver o problema. Nós temos dois lugares onde Deus fala, e temos um deles que nós procuramos mais do que o outro. Vamos ver aqui, vamos fazer os dois extremos. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, verso 1 e 2, que Abacuque, ele disse assim: subirei eu na mais alta torre de vigia para ver o que o Senhor fala comigo. E o Senhor me disse: escreve esta visão com letras grandes,
para quem possa passar, ainda que correndo, consiga ler tudo quanto está nela. Versículo 3, mas esta visão não é para agora, é para os tempos finais. A torre está cheia de pessoas que procuram ouvir ou procuram querer ouvir a voz de Deus, mas só conseguem entender que Deus fala no alto da torre. E fala, mas na maioria das vezes que ele fala no alto da torre, é uma palavra para o futuro. Quantos estão entendendo? Viva! Agora, quando Deus, igual falou com Jeremias, capítulo 18, 1, 2 e 3 também, Jeremias, para onde você está. Procura uma olaria mais perto aí de onde você está. Procura uma olaria. Encontrou? Desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Existem os dois extremos. Eu disse que a torre está cheia. Essas palavras são para o futuro. E quando Deus manda você descer, é uma palavra para o momento. Vê como o oleiro faz o vaso sobre a roda, e quando o vaso está pronto, ele o quebra e faz de novo. Não posso eu fazer assim com a casa de Israel, diz o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o mundo espiritual, ele brilha os nossos olhos, sabe? Sabe quando você conversa com uma pessoa, aquela pessoa que gosta de dinheiro, aí você fala, pastor, quem não gosta? Não, existem as pessoas que gostam, mas que não são gananciosas, isso que eu quero dizer. Como conhecer? Quando você fala em dinheiro e o olho da pessoa brilha, fica estatalado e fica piscando lento, você vê que aquela pessoa é uma presa muito fácil para se prender a qualquer coisa que envolva dinheiro. Então, Satanás sabe disso. Mas quando a pessoa trata isso como se fosse uma questão normal, pode ser pouco ou muito, para ele não faz diferença, porque ele tem coisas de valores muito maior do que dinheiro. Então, o dinheiro está sempre abaixo dos valores, e valores não é para ser negociado. Então, existem pessoas que são vidradas com o mundo espiritual, no sentido assim, que coisa bonita, eu quero ler o meu futuro. Às vezes procuro um cigano, uma cigana, um homo, para poder ler a palma das mãos. Aí dá as mãos, lê ali. Se a pessoa é inteligente, ela sabe que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Mas existem outras pessoas que procuram as cartomantes para poder enfumaçar um pouco e jogar um baralho para ver se mostra alguma coisa, ou um tarô, uma runas, ou abrir os búzios abertos na peneira, ou os búzios fechados, enfim. A pessoa está em busca de uma palavra do além. E nós temos muita gente assim, em todo o mundo. As pessoas que são vidradas com o futuro e o querem a qualquer preço, o futuro. E querem o futuro, o mais engraçado é que querem o futuro para hoje, para o presente, e não para o futuro. Você percebeu? Olha o que Deus falou com Abacuque, sobe. Abacuque diz, subirei eu, não Deus disse, ele diz, subirei eu, a torre mais alta de vigia, para ver o que o Senhor fala comigo. E o Senhor falou, escreve esta visão em letras grandes, bem garrafais. Se fosse hoje, eu falava assim, escreve em caixa alta, em cor vermelho, ou bem brilhante, para que todos possam ver quando passar correndo. Mas essa visão é para o futuro, não é para agora. Mas quando nós falamos do futuro, nós queremos o futuro para o presente. Então Deus diz, desce, Jeremias, na casa do oleiro, e veja como o oleiro faz com o vaso e com o barro, não posso eu fazer assim? Ó casa de Israel. Eu vou mexer com alguns, e eu sei que muitos vão menear a cabeça dizendo assim, e vão falar ao pastor, você precisa estudar um pouco mais. Tudo bem, eu acredito em você. Hoje eu quero falar sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. A trindade não entendida por muitos no nosso meio cristão, que preferem fixar a ideia somente em Cristo, e que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus, é só Jesus. Tem uns que são assim,
Tem outros que dizem, não, são só Deus. Jesus ainda não veio, o Espírito Santo não está mais. Mas eu vou hoje mergulhar um pouco nesse fator da Trindade. O Pai, claro, né, o eterno, o único Senhor, o nosso Senhor. Jesus Cristo, isso, Messias, o Mashiach, o enviado, o Cristo. E o Espírito Santo, que é Cristo, nosso Salvador, claro, e o Espírito Santo, aquele que nos conduz a fazer tudo quanto envolve a obra que é dele. Nós somos apenas ferramentas, como diz Jeremias, e tem que ser bem afiadas, porque senão Deus também não usa qualquer ferramenta. Quantos estão entendendo? Viva! Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo nesse pequeno texto da segunda viagem missionária de Paulo e Silas, vamos entender que foram 3. A primeira viagem, Paulo e Barnabé saem na viagem, como eu disse aqui no culto de domingo, e eles foram para a cidade natal de Barnabé, que na realidade ele chama José da Consolação, e eles vão para a ilha de Chipre, e lá começa a visão, e a Bíblia diz, depois houve uma contenda, não pequena, mas grande, e que eles não puderam andar mais juntos, segundo a palavra de Amós 3:3. Como andarão 2 pessoas juntas, se não pensar a mesma coisa? Entendeu aí? Agora a segunda viagem é escolhido, Paulo escolhe Silas, pelo Espírito Santo, e Barnabé vai com Marcos para outra viagem. Tudo bem, viva o Senhor por isso. Mas nessa segunda viagem, eles saem do que nós chamamos hoje de Turquia, bem ali no Corno de Ouro. Depois você vai localizar isso aí no seu mapa aí, no Corno de Ouro, bem na água que divide a Ásia com a Europa, onde está Istambul, onde está a grande mesquita azul, infelizmente, tá bom? Vamos dizer assim. Eles discutem entre eles e dizem, vamos para a Ásia, ao invés de atravessar parte do oceano, vamos para a Ásia e começar a trabalhar aqui no que nós chamamos de Turquia hoje. E eles estavam bem animados a fazer isso. E uma pessoa, quando tem uma animação para fazer algo vindo de Deus, só pode estar sendo movida pelo Espírito Santo, não tem outro. Mas quando uma pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo, o texto já diz, é ele quem move. Então ele pode te mover para a direita, para a esquerda, para o alto da torre, para o fundo de um poço, lá na olaria, onde Deus queira. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo abre os braços na frente de Paulo e de Silas e fala, vocês não irão para a Ásia Menor. E eles dizem, não, nós vamos fazer a obra. Ele diz, não, vocês não irão para a Ásia Menor. Foram parados pelo Espírito Santo. Parece uma palavra controvérsia, porque o Espírito Santo, para algo que é de bom, algo que eles queriam fazer era pregar o Evangelho, era pregar aos gentios, falar que Jesus Cristo é o Senhor, e o Espírito Santo parar? Sim. Espírito Santo para, e diz a Bíblia, eles tentaram desviar o caminho, passando por Bitínia no outro dia, o Espírito de Jesus, agora vem, o Espírito de Jesus para na frente deles e diz, vocês já não foram parados lá atrás, por que não obedeceram? Vocês não irão por aqui. A Bíblia diz, saindo de Bitínia, ficaram por ali, passando Mísia, desceram para Troade, e naquela noite, Paulo tem uma visão muito grande, onde Deus fala com ele, e Deus mostra um varão para ele, dizendo, passa a Macedônia, quer dizer, vá para o outro lado contrário, sentido contrário. Vocês estão preparados para ir para a Ásia, mas eu quero mandar vocês para o outro lado, onde começa o que nós hoje chamamos de Europa. Então, no outro lado do continente, vocês vão para o lado de lá. Era como se eles falassem, mas não temos tudo para ir para o lado de lá, porque nosso preparo é para cá.
É só você olhar isso no âmbito profissional. Você que trabalha numa profissão onde você tem todos os seus contatos, suas ferramentas apropriadas, e alguém te fala assim, você vai trabalhar com isso e te dá outras ferramentas de trabalho. E você diz, não, mas eu não posso trabalhar com isso. Seria mais ou menos assim, você mexe com madeira, alguém te dá pedra, ferro, papel, alguma coisa assim. E você diz, não, eu não posso. É exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo para Paulo e fala, vocês estão preparados para a Ásia, mas eu mando vocês para a Europa. E eles poderiam ter dito, eu não tenho estrutura, não tenho roupa, não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho tempo, enfim, eu não tenho o que eu preciso para ir para lá. É aqui que entra a vontade de Deus na vida do ser humano, ou do servo de Deus, ou de um missionário, ou de um pastor, ou de um empresário, de um profissional, na vida de uma pessoa que está sadia, na vida de uma pessoa que está enferma, enfim, é aqui que entra Deus. Mas Deus não entra só com uma pessoa. Quando Deus chega, é isso mesmo, ele chega com as 3 pessoas em uma só. Sabe por quê? A força da oração é muito forte. Se você pegar no início, quando Constantino estava com um braço político muito forte, conquistando e dominando, inclusive Israel na época, na época de Cristo, né, onde Cristo nasceu, onde Constantino estava ali, quando ele viu que o poder da oração é forte, que os discípulos, os apóstolos e os discípulos faziam coisas, mesmo sem dinheiro, eles faziam acontecer. Mesmo sem estudo, eles faziam acontecer. Mesmo sem ciência, eles faziam acontecer. Diz o texto da história comum que nós conhecemos, que ele abre o braço religioso para ter agora o domínio, um lado político e um lado religioso, porque a intenção dele não era ajudar, era dominar sobre todos e escravizar, se possível, a todos. Mas olhe para mim, os olhos de Deus estão sobre todos os homens da terra, olhando todos os atos que são bons e que são ruins. Então a oração vale muito mais do que qualquer coisa que você conheça, que chamamos de força, de poder, de movimento. A oração, sabe por quê? Eu posso ir daqui, como eu disse agora há pouco, na Turquia, lá onde tem o nosso irmão Celso, e tocar ali em oração, falar, Deus, toca onde ele estiver agora. Eu posso estar ali com o Genilson, lá no Texas, nesse momento, falando, Deus, abençoa aquele homem, abençoa ele com aqueles cavalos, com aquelas fazendas que ele mexe, abençoa ali. Eu posso, está vendo? Ao mesmo tempo que eu saio de um lugar, eu saio no outro. Eu posso estar, Senhor, abençoa em todos os leitos de hospitais, onde tem uma pessoa agora que esteja nos assistindo ao vivo, ou que vai assistir depois. Põe as tuas mãos aí de norte a sul do Brasil. A oração pode, a ciência pode assim? O dinheiro pode? A sua fama pode? A sua caneta pode? Não, e a oração pode. A oração vale muito mais do que qualquer coisa. Muito vale a oração de um servo, diz o escritor aos Hebreus. Muito pode a oração de um servo de Deus. Então isso é muito forte quando nós vimos o Espírito Santo para o apóstolo Paulo, que já havia feito uma viagem, já sabia como era a obra missionária, agora com Silas, vocês não vão para cá não, eu quero que vocês vão para lá. Ah, mas eu não tenho bagagem. Isso, é claro que Deus estava falando, eu não preciso da sua bagagem para fazer a obra. Seria isso mais ou menos? Quantas pessoas hoje têm várias formações, sabe? São pessoas formadas, abençoadas, claro, e a gente valoriza uma pessoa que vai à faculdade, que passa ali 4, 5 anos, até mais anos, se melhorando naquilo que quer fazer. Ótimo, muito bom. Pastor, sou formado 3º ano, eu tenho uma faculdade, eu tenho 2, palmas para Jesus. Mas tem outros que não têm nada e faz a mesma coisa que você. É isso que eu quero que você entenda. Tem outros que não têm nada e faz a mesma coisa ou faz até mais, se tratando das questões espirituais. Por quê? O espiritual ele não precisa de conhecimento? Claro, precisa, com toda certeza. Deus é o conhecimento. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, eu falo conhecimento, é aqui dentro, é mente.
é aqui, não é coração, não é sentimento, não. Sabe quando a pessoa chega numa igreja e participa de um culto, e o louvor é abençoado, e a banda é abençoada, e o pastor é abençoado, e ele sai no final dizendo, eu não senti nada. Olha para mim aqui. Culto não é para sentir nada, tá certo? Culto não foi feito para você sentir nada, você não tem que sentir em culto. Ah, pastor, eu não senti, eu não sapateei, eu não rupiei os braços. Culto não é para você sentir. Culto, a Bíblia diz que o culto é racional. Você compreendeu? Culto é racional. Conhecereis a verdade te liberta. Não é o sentimento que liberta, não é o conhecimento que liberta. Então, se você não sentiu nada, mas entendeu a palavra, eu saí daqui entendendo o que eu quero fazer por minha conta, que eu procuro só os lugares altos, que eu vou só para a ponta das torres buscar uma palavra, e Deus me fala para o futuro, e eu acho que o futuro tem que ser hoje, e eu estou preparado para ir para a Ásia, e Deus fala, vou mandar você para a olaria, quer dizer, manda lá embaixo, ao contrário do que você queria, ainda diz para você, vou mandar você para a Europa. É isso que eu quero que você entenda, que às vezes nós queremos direcionar aquilo que é de Deus, e eu direciono. Então eu acho que porque eu tenho uma bagagem X, eu sou capaz de fazer tudo. E Deus está falando, filho, existe especialista para tudo. Você acredita nisso? A ciência separa os especialistas para tudo, não é verdade? O Evangelho também. É bonito a obra do Espírito, mas eu conheço muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas, muitas não, vou falar certo, eu já vi algumas pessoas que com toda a formação teológica e títulos até de usurpação, eu vou explicar o que é título de usurpação, daqui a pouco eu não posso deixar de dar alfinetada em você, né? Claro que não. Eu vou explicar o que é isso. Até com título de usurpação, querendo expulsar uma entidade possessa num corpo e não consegue. Aí vem o irmão que às vezes não teve oportunidade na vida, não que não precise, claro que precisa, mas na caminhada de vida dele não foi oferecido uma chance para que ele pudesse estudar um pouco. Ele chega naquele espírito, naquela entidade, arreia aquela entidade e põe ela para fora do corpo da pessoa. E aí, o que você me diz? Ah, pastor, mas o que adiantou os anéis? Sabe aquele pregador que já chega assim, já coloca a mão assim, ó, para que a igreja toda veja o anel de formatura de bacharel de teologia? Às vezes foi comprado na Iapoque ali, sabe? Às vezes nem fez bacharel, nada. Bacharel que você faz uma vez por semana, ao sábado à tarde, sem ter matéria para estudar. Isso é bacharel, meu irmão? Bacharel é igual a faculdade, aula todo dia com 4, 5 horas dia. É isso que é bacharelado. Então compra na Iapoque aquele anel bonito de faculdade e coloca assim como se fosse um pregador a ser respeitado. Deus está falando com você, o Espírito Santo te para hoje e fala com você, não vá para a Ásia, vá para a Europa, sentido contrário, não suba a torre, desça na olaria. Quem está entendendo? Pois é, pastor, o Espírito Santo para... Paulo tenta desviar a situação, passa por Mísia, Bitínia, e no outro dia, quando ele intenta a sair, o Espírito de Jesus, não sei como é isso, mas o Espírito de Jesus para à frente dele e fala pela segunda vez, Paulo e Silas, não vá para a Turquia, não vá para a Ásia Menor, eu não quero que vocês vão para ali. Eu quero que vocês vão para o outro lado do mar, eu quero que vocês vão para a Europa. Ainda não foi convencido. Irmãos, o homem às vezes é cabeça dura mesmo, sabe? Quantas pessoas são cabeças duras? Fica vidrados com as questões espirituais, que eu disse que é bonito, é gostoso você navegar no espírito, mas se a ciência separa os especialistas, a fé também. Você sabia? Agora há pouco o pastor disse aqui, pregou aqui em poucos minutos aqui, ele disse que quando Pedro e os outros apóstolos, vamos colocar nome aqui, Pedro, Tiago e João, os melhores, os mais afinados com a teologia e com a espiritualidade de Cristo,
Viram um vulto, 3 da madrugada, viu um vulto entre a neblina que pairava sobre as águas do mar da Galileia. Começaram a dar piti apostólico. Piti apostólico. E começaram a gritar, um fantasma, um fantasma, um fantasma, um fantasma, e deram gritinhos. Você está entendendo o que é isso? E deram gritinhos. Fantasma! E Jesus falou, sou eu, que é a voz grossa, né? Sou eu. E Pedro falou, se és tu, então manda que eu ando sobre a água, então vem. Você ouviu isso aqui agora há pouco? A espiritualidade também separa os especialistas. Nem todos estão preparados para tudo, porque levantou as mãos e confessou Jesus e fez o juramento de melhorar todo dia um pouquinho para ele. Nem todos. Você é salvo se o arrebatamento cruzar os céus agora, como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, você é salvo, meu irmão. Mas às vezes você pode vir perder a sua salvação caso você queira se especializar por conta própria. Porque é Deus quem separa, você tem que entender isso. Existem dons naturais. Às vezes não usamos a linguagem, porque a linguagem já foi usada por outras pessoas que desenvolveram a espiritualidade primeiro do que nós. Não vou jogar pedra. Desenvolveram a espiritualidade primeiro do que nós. Está certo que não de uma forma correta, mas desenvolveram. Por isso que você não encontra, às vezes, pessoas que dizem assim, você vai, alguma pessoa que joga um búzio, sabe, assim, uma pessoa que trabalha com espíritos, você sabe o que eu quero dizer, um barracão, uma casa. Você encontra pessoas dizendo assim, fulano de tal é médio. Eu tenho até um negócio assim que aconteceu comigo, num terreiro, que eu estava trabalhando na minha profissão na época, e eu ia consertar um telhado num terreiro, ali perto do cemitério da Saudade, e que a pessoa, o mentor daquele lugar, daquele terreiro, olhou para mim e falou assim, você é médio de nascença, de berço. E eu olhei para ele, e eu gosto disso, sabe? Eu olhei para ele e falei assim, não, eu não sou médio, eu sou inteiro. Porque ele era médio, eu sou inteiro, eu não sou médio. Ou você sou médio? Não, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou inteiro. Correto? Então, nós não usamos, mas poderíamos falar com uma pessoa que já nasce com dons, que desde pequeno já desenvolveu metodologias próprias, particular, que não é bíblica, mas é da pessoa de interpretar o que é o bom, o que é o mal. Poderemos chamar essa pessoa de uma pessoa que já tem o dom desde berço. Mas quando falamos assim, sempre tem uns críticozinhos de títulos de usurpação que diz assim, mas não podemos falar isso porque isso aí é deles. É deles quem? É deles que chegaram primeiro do que nós na espiritualidade, porém de maneira diferente, contrária, mas chegaram primeiro, porque o espiritual é o mesmo, em cima é o mesmo. Nós trabalhamos com Deus, claro, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham com os espíritos, mas eles chegaram lá primeiro do que nós. Com toda certeza absoluta, não temos dados na nossa história, nem do primeiro ao terceiro século na ascensão, nos 15 anos de apagão e agora nos 3, novamente os 300 anos. Não temos dados de alguém que tenha esses relatos, pelo menos publicamente não temos. Então, quando você vê, muitas vezes você vê uma mãe fazendo um relato, pastor, meu filho está olhando muito para a parede, está mexendo com a parede, está cumprimentando alguém no ar livre, não tem nada. Pastor, meu filho está falando que viu alguma coisa, vou levar ao médico especialista para essa área. Tá bom? Aí, leva. Mas às vezes o recurso é pouco, então leva em qualquer um médico, não procura um especializado. Sai dali com 2, 3, 4 medicamentos que talvez não seria para isso. Talvez sim, talvez não. Na maior parte não. Às vezes o menino está tendo visão de pequeno, ele é de berço. Ele é especialista de berço. Ele está tendo visão do mundo espiritual, ele está comunicando com o mundo espiritual da forma dele, com o idioma dele, com a teologia dele, com a forma de explicação dele antibíblica, mas é da forma dele. Ele está vendo, está conversando, está dialogando o que um pai, uma mãe deve fazer no momento desse. Dá corda para o menino, quer dizer, deixa ele ver mais, não vai punir, não vai puxar a orelha, não vai corrigir bruscamente não, dá corda, seja espiritual, leva um pastor,
pastora, uma missionária ungida, e fala, coloca as mãos aqui para cobrir a cabeça do meu filho, põe aqui para cobrir a cabeça dele, para que ele enxergue mais, para que ele veja mais, porque ele é um especialista de berço. Pastor, é um médio? Não, ele é um especialista de berço. Correto? Amém? Viva? Viva? Ele é um especialista de berço, que já nasceu. Mas os que não nasceram podem se tornar especialista? Sim. Como? Obedecendo à vontade do Espírito. Paulo e Silas, vocês têm boa intenção, sabe? Mas você já ouviu seu pai falar que o inferno está cheio de pessoas com boa intenção, sim ou não? Sim, com boa intenção. Você pega a arma do seu pai, vai limpar o biquinho dela sem perceber, ela dispara e mata outra pessoa. Foi sem intenção, não foi? De boa intenção, você queria limpar a arma, acabou cometendo um delito, não foi verdade? Então, de boa intenção, o inferno está cheio. A gente não pode levar só por esse ponto, não. Deus pode especializar você, com toda certeza. Você tem boa vontade, é o primeiro passo. Segundo passo é gostar daquilo que você faz. Você tem que gostar daquilo que você faz. Se você é uma pessoa apressada, já está fora, porque isso gasta tempo. Se você é uma pessoa que é só ciência, você já está fora dessa especialidade, porque os mistérios de Deus não se explicam. Deus vai falar na linguagem dele, da forma dele, parando na sua frente e falando, eu não quero que você vá para a esquerda, eu quero que você vá para a direita. Quantos entendem essa palavra? Então, você pode especializar depois de velho, com toda certeza, obedecendo à voz do Espírito, a voz de Cristo e a voz de Deus, porque Deus deu uma visão para ele. Paulo, vou te dar uma visão lá sobre Macedônia. Lugar pequenininho, que fica entre a Ásia e a Europa. Seria o ponto de equilíbrio dos dois lados. Você viaja, para ali, descansa, faz um lanche e chega do outro lado. Mais ou menos isso a Macedônia. É a porta de entrada para as vilas do lado de Filipos. Então Paulo disse, eu vi um homem, o qual me dizia com todas as letras, passa em Macedônia e nos ajuda. Vem aqui, estamos precisando de ajuda aqui em Macedônia. E Deus me deu essa visão, primeiro o Espírito Santo, depois Jesus, depois Deus. Um alfinete para você aí. Tem pessoas que dizem, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que existe? Foi você que foi lá, não foi não? Lá em Gênesis capítulo 11, quando Deus vem e vê a obra dos homens, na grande construção da Torre de Babel, ali no Iraque, mais ou menos ali, onde foi formada a Babilônia depois, na época de Nimrod, eles construíram uma torre, já estava mais ou menos assim, uns 40 andares de altura, como se fosse um prédio dos 40 andares de altura. Deus desceu e viu todos falando a mesma língua, pensando a mesma coisa, puxando a corda para o mesmo lado. Sabe o que Deus falou? Lê lá para você ver em Gênesis. E Deus falou, é impossível parar eles. Não tem como eu fazer nada contra eles. Porque eles falam a mesma língua. Quantos estão entendendo? Diz a Bíblia, subindo Deus ao céu, comunicou e desceu o Pai, o Filho e o Espírito. Desceu os três. Porque Deus falou, não dá só para mim não. Eu tenho que trazer mais dois, para confundi-los e deixá-los de uma forma que um não entenda o outro. Sabe quando uma coisa está dando muito certinha, que você vê assim, que está tudo igual uma engrenagem lubrificada, tudo encaixando direitinho, que de repente entra um problema, entra um espírito, uma briga, um demônio, uma pessoa, e começa a virar uma bagunça de uma hora para outra. A pessoa dorme anjo e levanta demônio. Você já viu isso? Sabe o que é isso? É Satanás. Lembra? Começou lá no Adão. Ele viu o Adão, mas a Eva muito bem, beijinho, abracinho para lá, passeando, mãozinha dada. O que ele diz? Está muito bom para ser verdade, vou jogar um pouco de areia nesse negócio. Não é isso que ele fez lá? E começou a trazer a destruição usando ali e fez eles pecarem? Da mesma forma, quando o Satanás vê que tudo para você está dando certinho, vai encaixando tudo, meu irmão, é hora que você precisa mais de Deus.
Porque a realidade é quando está dando tudo certo, o seu bolso está cheio, a conta está boa, não tem nada ruim, não tem doença, não tem nada, tudo acontecendo direitinho, a tendência do ser humano é subir para a torre. Deixa eu ver como é que está a espiritualidade. Deus está falando, desce para o vale, desce lá na olaria e vê como eu faço com o barro. Eu quebro ele a hora que eu quiser e eu faço de novo. Quantos entendem essa palavra? Amém? Então o homem esquece de Deus quando ele possui alguma coisa. Então Deus está falando hoje comigo, está falando com você. Onde você estiver agora, para um pouquinho e pensa, onde você está na história bíblica, onde você está desobedecendo o Espírito Santo e empurrando com força. Eu sou fulano, eu sou fulana, eu posso porque eu tenho, eu posso porque eu faço, eu posso. Você não pode nada. Será que foi você que desceu lá na Torre de Babel para confundir a língua deles? Não foi. Foi o Espírito Santo, não foi? Foi Deus, Espírito Santo e Jesus lá na Torre de Babel e confundiu as línguas para que eles pudessem caminhar e não ficar ali concentrados ali. Da mesma forma, aqui em Atos 16, com Paulo e Silas, o Espírito Santo, Jesus, agora Deus, quando eles não obedeceram, Deus falou, agora é comigo, vou dar uma visão, vou mostrar um homem para ele, mostrar um homem, esse homem vai falar, eu quero que vocês vão para lá. No outro dia, cedinho, Paulo não esperou nem o sol nascer. Diz a Bíblia, levantando de madrugada, saiu em direção da Macedônia e chegaram lá no outro dia e encontraram um lugar perto das águas para orar. Olha o poder da oração. Chegaram num lugar, muitas árvores, um riozinho, um local afastado das casas, ele falou, dá para orar aqui, vamos orar aqui, ó Paulo e Silas. Irmãos, é muito bom quando você pode orar espontâneo. Não digo rezas, não, eu digo oração espontânea, aquilo que nasce, o tefilar dentro de você, sabe? Quando você diz, eu vou tefilar, aquilo nasce na origem de que você tem que raciocinar as palavras com que você vai falar, e são um conjunto que se encaixa como se fosse uma engrenagem mesmo, para que você pudesse produzir ao eterno aquilo que está dentro de você. Então Paulo começa a oração e é como uma roda pequena que vai levantando e vai emendando em outra oração, e vai em outra oração. Chega um momento que não tem mais como parar e, como eu disse, não tem como você orar somente 1 hora, 2 horas, geralmente é de 2 a 3 horas, uma composição de oração, e foi essa oração que Paulo e Silas estavam orando na beira da água. Sabe o que aconteceu? A oração foi lá dentro da cidade, no ponto comercial, onde estava uma mulher empresária, rica, que já havia atravessado 3 continentes, que já havia agora atravessado da Turquia para cá, ou melhor, da Ásia Menor para o que nós chamamos de Europa hoje. Ela atravessou para vender púrpura, mercadoria cara, rara. Era uma pessoa de negócio, uma pessoa que já tinha ouvido vários idiomas por onde ela tinha passado, dialetos, orações de todo tipo, ela já tinha ouvido, mas naquele momento a oração de Paulo e Silas chamou a atenção dela. Você já foi chamado a atenção por oração, meu irmão? Às vezes oração por oração, você diz, pastor, é só falar, ó Deus, me abençoa, está pronto. Existem pessoas que têm título de usurpação, que é assim mesmo. Você compreende? Mas a oração, ela é encaixe. Ela é um encaixe como se fosse, para o nosso vocabulário, como se fosse uma engrenagem que rodasse um dente dentro do outro direitinho e que não deixasse brecha para outra voz passar ali ao meio. Então aquela mulher olhou e falou, peraí, dessa eu nunca ouvi não, desta oração, peraí, deixa eu ouvir. Aquela oração entrou dentro de Lídia e levou Lídia até perto do local onde eles estavam. E nós já sabemos que mulheres não aproximam de homens, principalmente naquela época, e hoje também existe uma certa restrição assim, mas a oração trouxe Lídia aos pés de Paulo e Silas, porque ela chegou, eles estavam orando. Ela parou um pouquinho, eles estavam orando. Ela descansou, ele ainda estava orando. Passou mais um pouquinho, ele ainda estava orando. Não para de orar nunca. Olhe para mim aqui. Uma vez fui orar com um empresário no monte, em Nova Contagem, e Deus mandou levantar um tefilar, assim, mais ou menos assim, uma oração conjugada com engrenagem, sabe, uma puxando a outra, em favor daquela pessoa.
Não era em favor da minha pessoa, não, era dele, orar por ele. E nós fomos orar, ele estava muito endividado e procurado por agiota. Agiota é um espírito do demônio, né, irmãos? Que veio querendo matar, e aquela coisa que você sabe como é que é quando tem cheque sem fundo. Esse homem chegou ali desfalecido. E nós entramos ali, eram umas 10 horas mais ou menos do monte. Eu falei com ele, olha, vamos já ajoelhar e vamos fazer uma oraçãozinha a Deus, porque nesta oração Deus vai socorrer você. Você fechou todas as lojas, vendia terno, camisas. Os irmãos vão ver de quem eu estou falando aí. Mas, quebrou, faliu, e nós começamos a orar. Enfiei a cabeça no mato e comecei a orar. Daqui a pouco estou sentindo uma mão lisando as minhas costas. Oh, que é isso? O homem lisar minhas costas? Que é isso? Está doido, rapaz? Sangue de Jesus tem poder, né? No monte ainda, aquela mão, será um anjo? Será um ser? Será um espírito? Será Deus? Será o Espírito Santo? Será Jesus? E começou a tocar minhas costas, mas eu não desengrenei, não. Eu engrenei mais a oração. E quando eu assustei, irmão, já era quase 7 horas da manhã. Aquele homem já havia deitado no mato, já havia andado de um lado para o outro, coçado a cabeça, já tinha soltado a camisa de dentro da calça. Ele já estava num desespero, porque ele não sabia o que fazer comigo, porque eu tinha enfiado a cabeça no mato para orar por ele, interceder por ele ali, e segundo ele, e depois com toda certeza eu tive a consciência disso, eu fui longe, quebrando cada uma daquelas barreiras que impedia ele, que impedia a vida familiar, a vida sentimental, profissional, a vida dos negócios dele, das pessoas que queriam matar ele, sabe, das percas, dos ganhos, enfim, fui descendo aqui, não foi 7 horas da manhã, quando eu abri o olho, que eu levantei as mãos para o céu, escutei dar um urro, e graças a Deus que eu achei que você nunca mais ia levantar, achou que eu tinha dado um surto psicótico, e tinha ficado ali daquele jeito ali. Não, irmão, foi apenas uma pequena oração para que Deus abençoasse ele. Não foi para mim a oração, não. Aquele homem falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu deixei meu carro lá e a gente tinha que caminhar assim, uns 5 quilômetros no meio da mata para chegar onde estava o carro, e ele preocupado com um carro que nem dele não era, já tinha perdido tudo. Chegamos lá, o carro estava coberto de sereno, tranquilo. Entramos no carro, ele me deixou e aquele homem sumiu. Passou um bom tempo sem eu vê-lo. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, pastor Ralph, aquela oração frutificou. Falei, claro, só você está vivo, para quem eles queriam matar, né? Por causa de cheque sem fundo. Você está vivo, já estou vendo que frutificou. Pastor, Deus usou fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Hoje, irmãos, vamos simplificar. A maior loja de vender terno e camisa atrás da Igreja Universal, da sede é dele. Vai lá fazer uma visitinha, fala, o pastor Ralph mandou um abraço para você, tá bom? Vou dizer o nome por questão de ética, mas vai lá, atrás da Universal está a loja de terno, vai lá, fala, conhece o pastor Ralph? Sim. O pastor Ralph teve ali um dia, uma madrugada inteira no tefilar com ele ali, tefilando, buscando, engrenando, cada uma mais uma promessa, mais uma promessa. Sabe o que é isso? É descer na olaria. Irmãos, todos querem ser especialista, mas não existe especialista só numa coisa, não. Tem pessoas que é especialista em pé, não é verdade? O especialista em perna, e vai assim até chegar no alto da cabeça. Tem pessoas especialistas para tudo. Agora, quando a pessoa chega na igreja, todos querem ser especialista numa área. Ou você é de berço, ou você é especialista de berço, ou você se tornou especialista, mas não existe uma área só, não, tem tantas áreas. Por isso que o Espírito Santo falou, Paulo, vou fazer de você um especialista. Vou fazer você um dos maiores pregadores do Evangelho, mas nunca apareça, esconde sempre atrás de mim. Quando Lídia chegou ali, ele perguntou qual o seu nome, ela disse Lídia. Ele disse, quem é você? Eu sou uma empresária, o que você faz? Eu vendo púrpura, eu vendo aqui em toda a cidade, eu tenho viajado. De onde é a sua casa, a sua terra natal? Ela diz, eu sou de Tiatira. Ela diz, eu sou lá da Ásia Menor. E Deus está falando com ele, está vendo, Paulo, o lugar que você iria para lá. Eu mandei uma mulher de lá ser a primeira convertida na Europa para te mostrar que sou eu que faço a obra. Você viu?
Isso que eu estou falando para você, a força da oração. Agora são 3, andando pela cidade ali de Filipos, vamos conhecer um pouco. Encontrou uma mulher que fazia adivinhações, essas que leem, ou que estende as mãos, ou que revela alguma coisa assim pelo espírito maligno. E diz, Paulo olhou para ela e falou, nossa mulher é escrava 2 vezes. Escrava do demônio, escrava do Senhor. Vamos expulsar esse espírito. Espírito quebrou o encanto daquela moça. E aquela moça ficou liberta. E o espírito maligno saiu dela. Qual o seu nome? Não tem nome. O que você é? Sou escrava. O mesmo espírito que liberta uma empresária, liberta uma escrava. Uma empresária com nome, liberta uma escrava sem nome. Mas não durou mais do que um dia. Mandaram prender Paulo e Silas. Irmão, você é servo de Deus? Olhe para mim, você é servo? Tanto faz. Se você estiver numa região ou noutra, quem vai te usar é o Espírito, né? Você é apenas ferramenta. Entenda que você é apenas ferramenta, e mais nada do que isso. Pode ser bonito ou feio, rico ou pobre, estar na cidade ou no interior. Você é apenas uma ferramenta, meu irmão. Ferramenta, se alguém não pôr a mão em você para trabalhar, a ferramenta não trabalha sozinha. Por mais sofisticada com tecnologia, vai chegar o momento que ela vai precisar de alguém chegar ali e operar por ela. Então, nós somos ferramentas. Saiu dali na prisão, bem tranquilo, agora eu vou chegar onde nós vamos pensar um pouquinho aqui. Preso, primeira noite, amarrado pelos pés, Paulo e Silas cantando ali, como você viu, os louvores abençoados aqui na igreja, provavelmente um desses louvores, ou talvez algum salmo, por que não salmo cantado por Jesus, 118, para subir para Sião, ali, bem tranquilo na cela, uma escuridão tremenda, à meia-noite começa aquele terremoto, porque a oração tem mais poder do que a ciência, do que o dinheiro, do que a fama, do que a caneta, do que o exército, do que qualquer coisa. Não? Você acha que não? Olha aqui. 5 pedras de Davi, ele colocou no alfoge de pastor. Lembre bem, alfoge de pastor. Gravou aí? Quer que eu repita? 5 pedras no alfoge de pastor. Compreendeu? Ele colocou aqui. Ele pega uma pedra e lança e derruba o principado chamado Golias, tá bom? Eu vou dar um curso para ensinar sobre isso. O principado Golias. Pastor, para que as 4 pedras? Porque são nós que temos a força. Não colocou no bolso do oficial do exército, não colocou no bolso do oficial da polícia militar, não colocou no bolso do político honesto ou sujo, tanto faz, não colocou no político, não colocou no bolso da ciência, colocou no bolso do pastor. Quem tem autoridade na terra contra os principados são os pastores, somos nós, são mais 4 principados, um caiu com uma pedra, tem mais 4 pedras no alfoge de pastor para derrubar os outros 4 principados, confessados por Satanás no batismo de Jesus, na saída. Então nós temos que entender, ser inteligente para entender isso. Quem tem a força para destruir esse tipo de principado são os pastores, meu irmão. Se você tiver oportunidade, olhe para mim aqui, se tiver oportunidade, onde você estiver agora, se tiver um pastor, um cara que for limpo, perto de você, não precisa ser especialista não, mas ele é um pastor, ele é ungido, entra debaixo da mão desse pastor e pede, pastor, me abençoa aqui, faça para mim uma oração para abençoar minha vida, meus negócios, minha saúde, meus filhos. Colhe esta oração, nunca mais essa oração vai sair da sua cabeça. Deus vai abençoar porque nós temos as 4 pedras para quebrar os principados, está no bolso, no alfoge de pastor. Quantos entenderam? Paulo cantando e orando, subiu. E Deus falou, deixa eu dar uma sacudida nessa cadeia aí. E Deus deu uma sacudida naquela cadeia e as portas de ferro bateram todas no canto. Eu imagino o barulho, eu imagino a poeira, o estrondo que deu daquelas cadeias de pedra balançando assim. Pá, pá, pá. O carcereiro bem dormindo, tranquilo, sonhando com a sogra, com a esposa, numa bênção lá, de repente, lá no carcereiro, ele volta correndo, fugiu tudo, e se fugiu, eu é que estou perdido, porque a minha função aqui é não dormir, tomar conta, eu fui dormir, as portas abriram, agora fugiu tudo. 10 metros de distância revela quem é você. Você sabe disso? 10 metros de distância revela quem é você, se você é homem espiritual ou se você é homem carnal, tá certo? Todos os dois têm valor, mas se você é espiritual,
especializa na espiritualidade. Se você é carnal, especializa no lado carnal, com a ciência, com tudo que precisa. Amém? Todos os dois é abençoado, mas quem é você? Paulo olhava para lá e viu o carcereiro levantando, sabe quando levanta com os cabelos assim? Sacou a espada e ficou doido. Sabe quando você fica doido assim? Como é que eu vou pagar aquele cheque? Como é que eu vou pagar aquele cara que trocou para mim e me emprestou um dinheiro com juro? Como é que eu vou pagar aquele empregado? Como é que eu vou pagar aquela ação trabalhista? E entrou mais uma ação trabalhista. Meu Deus, como é que eu vou levantar dinheiro para pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação do carro, seguro? Como é que eu vou pagar as despesas de um carro? Irmãos, é tanta dívida que o cara fica doido. É o carcereiro ali doido, com aquela espada ali, simboliza isso. No escuro. Um cara no escuro com uma espada balançando, sem saber o que faz, até que ele corre os 10 metros em direção da cela. Mas o que Paulo? Paulo do lado de cá, tranquilo. Viva o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Paulo ali glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali junto com Silas, com o pé amarrado. Paulo olhando os mesmos 10 metros e enxergando o carcereiro. O carcereiro, nos mesmos 10 metros, não enxergava Paulo e nem os outros, que a hora que era muito preso. Ele não enxergava nada. O homem espiritual enxerga no escuro. O homem carnal só enxerga quando tem luz. Você compreendeu? E as situações que nos cercam, que são difíceis, essas que eu disse, quando você não tem nada e você tem que pagar alguma coisa, e você tem que buscar alguma coisa do nada, e você acha, meu Deus, vou ser exposto, vou ser envergonhado, o que eu faço agora? O que eu faço? Irmãos, pelo amor de Deus, é muito fácil quando você só tem que bater o dedinho na sua conta e falar, deixa eu ver quanto caiu na minha aposentadoria. Caiu mais uma beiradinha, bom demais, eu sei que você lutou para isso, mas isso é muito bom quando você pode bater o dedinho e falar, caiu mais 50, caiu mais 30, caiu mais 10, isso aí não vai te gerar nunca essa experiência dessa que eu estou falando aqui, porque você tem para pagar o que você precisa. Mas existe os que não têm. Eu não estou dizendo que é só quem não tem que é espiritual, não. Tem muita gente que tem e é espiritual. Mas tem muitos que não tem também e é carnal. Você compreendeu? Mas essa experiência do carcereiro é quando você não tem onde tirar. Sabe o que a maioria faz? Põe a espada no umbigo, como ele fez. Põe a espada no umbigo e diz, eu vou suicidar. Não tem mais jeito, eu vou suicidar. Você sabia que é assim? Hoje recebi uma visita de uma pessoa maravilhosa aqui na igreja. Há 20 anos e pouco eu não vi essa mulher. E um dia eu lembro que eu cheguei no escritório ali na Avenida Afonso Pena, com Rua São Paulo, segundo andar de uma grande empresa, e eu fui visitar ela. Eu não fui visitar os donos da empresa, eu fui visitar esta mulher, tá? E chegando ali, eu falei com ela, tem um espírito de suicídio que ronda aqui, este andar aqui, e ele chega sempre à noite, fica e vai embora, um espírito de suicídio. E ela pegou, acho que ficou assustada, comunicou o chefe, e falou, olha, o pastor está falando. Aí chegou aquele, sabe, aqueles grandão, assim, e acha que só o dinheiro que manda. Vem cá, vou dar um título para essa pessoa. Ele é pior do que um verme. Sim. Uma pessoa que confia só em dinheiro é pior do que um verme. Então chegou aquela pessoa, mais ou menos desse nível assim, chegou e falou assim, quem é ele? Ela falou, é um pastor. Eu falei, não estou precisando, não. Eu já tenho esse quadro aqui, tem esse texto, tem essa imagem, eu tenho minha fé, eu não estou precisando. Aí eu disse, não, mas eu não vim aqui pelo senhor, não, eu vim aqui por ela mesmo, pode ficar tranquilo. Se eu já tenho a sua fé, eu vim aqui por ela, tá bom? Vim aqui abençoar. E aquele espírito de suicídio que eu falei ficou ali. Irmãos, poucos meses depois, o dono majoritário de toda a empresa, que havia fundado a empresa e construído um império, coloca uma arma no queixo e atira para cima, saindo na cabeça ali, naquele prédio, e morre numa situação difícil, porque ele morre já descendo para o abismo. Ele atira na própria boca. Furou a cabeça assim, chegou no teto, morreu. O espírito de suicídio. 3 semanas depois que caiu na consciência da turma, todo mundo foi procurar, pastor, pelo amor de Deus, vê se tem na minha casa, vê se tem. Não é assim que funciona, não. Não é a varejo, não é assim, não.
Não é assim não, não é atacado não, perdão, não é atacado não, é a vareja, é um por um, Deus olha cada um de maneira diferente. Olha bem, Paulo olhando, para, tira a espada do umbigo. Deus vai te dar a condição de você pagar todas as suas contas. Deus vai te dar a condição de você pagar todas as suas contas. Ô carcereiro, tira a espada do umbigo, estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro não enxerga no escuro. Talvez estou falando para você que não enxerga no escuro. Pegou uma gripinha, uma influenza, ou pegou talvez uma virosinha dessa daí chamado... eu nem sei como é que chama esse vírus por aí. Não pode falar esse vírus. Então, esse virinhos que tem por aí. Tem pessoas que começou a espirrar. Já começa, vê quanto está custando um caixão, quanto está custando uma cova, quanto está custando um translado, uma coroa, Irmãos, para com isso, sai do pânico. Você pode estar no escuro, mas Deus é luz. Você pode estar na condição do carcereiro não enxergando Paulo, mas Paulo está te enxergando, porque Paulo estava do lado de cá, no mesmo escuro. Ele estava enxergando. Ei, para aí, meu irmão, tem solução. Você entrou só aí, vai tomar uma meia dúzia de medicamento, vai sair numa boa, dando pulo no Espírito Santo para Deus. Você é ferramenta usada por Deus. Deus precisa de você. Deixa esse Covid para outro aí que precisa de morrer às vezes. Tem outros que precisam, tão ruim que o cara é, que ele precisa de ir embora mesmo. Mas você não, você é servo. Você é santa, você é um homem santo, Deus precisa de você. Viva o Senhor, viva o Senhor. Eu não posso falar muito não, senão eu fico nervoso. Se eu ficar nervoso, aí alguém sofre do outro lado. Não sou eu não, tá? Paulo, estou aqui. Silas, estou aqui. E ele chegou ali, tomando uma tocha grande de fogo, acendeu a tocha, parecendo que as tochas olímpicas, chegou na cela, Paulo e Silas, olhou no outro, aqui mais um pouco, olhou no outro mais um pouco, ele soltou a tocha, soltou a espada e foi para o joelho. Você viu que a oração tem poder? Você viu? Que a oração faz você enxergar. Você não está tendo solução, já tentou de tudo. Pastor, amigável não dá, via advogado não dá, amigo não dá, policial corrupto para ir lá pressionar, não dá, sabe que as coisas sujas, não dá. Olha para mim aqui. Há poder no sangue de Jesus e no poder na oração do nome de Jesus. Ela entra lá agora, dobra o seu joelho aí agora, como foi o carcereiro. Paulo, o que eu preciso fazer? Na hora já se dispôs, já virei ferramenta. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero ser igual a vocês, enxergar nos... Já quis ser especialista. Vocês estão entendendo? Irmão, talvez eu falando isso aqui, você não sabe o que é um desespero de uma pessoa quando não acha solução para um problema, principalmente questões espirituais, sabe? Tem muita na terra, tem muita gente brincando com o espiritual, tem muita gente que não nasceu especialista e nem se tornou especialista, continuaram brincando de boneca até hoje, sabe? Brincando de boneca até hoje. Nós sabemos disso, eu estou falando de pessoas espirituais, presta atenção, eu estou falando de nós. Eu lembro quando chegou uma senhora, o dia 23 de agosto, há uns anos já. Essa senhora chegou, sentou, ficou me observando o tempo todo. Quando eu dei a bênção apostólica e falei, viva o Senhor, essa mulher pulou e falou, olha, aqui é a última porta que eu entro aqui. Já procurei em todos os lugares, já paguei caro por trabalhos e não obtive resposta. Aqui é a minha última. Ela tinha ouvido um testemunho que aconteceu na cidade de Sabará, através de uma visita que nós tivemos lá, e motivou ela a vir na igreja. Quando ela chegou aqui, ela me contou uma coisa assustadora de uma moça normal, sabe, uma moça normal de 15 anos aproximadamente, escola, igreja, mocidade, obediência a pai e mãe, doutrina, uma moça tranquila, não era essas piriguetezinhas que tem por aí, não. Se você entende o que eu estou falando, sim ou não? Entende? Entende. Era uma moça normal, tranquila, de família, vamos falar assim, pronta para casar. Uma moça, qualquer rapaz gostaria de namorar. Dormiu um anjo e acordou um demônio. Isso, palavras dessa senhora. E ela
deformou o caráter desta moça, dizendo que não sabia se ela estava envolvida com drogas, se ela estava prostituindo na madrugada, porque ela não via se ela saía, se não chegava, só sabia que ela ficava trancada dentro do quarto e não atendia ninguém. Não tomava banho, comia a hora que quisesse, agredia todo mundo, falava umas coisas estranhas, uma coisa assim assustadora. Sabe como é que é? Aí, quando eu perguntei, mas onde só conhece esta pessoa? Essa mulher deu uma respirada e falou assim, pastor, é minha filha. Eu falei, sua filha? Ela falou, é minha filha, pastor. Eu tenho mais 2, mas esta tem quase 1 ano, ela transformou num monstro. Eu falei, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Ela falou, não atende ninguém. Eu falei, tudo bem, mas custa tentar. Só já tentou em muitos lugares, fazendo trabalho, obrigações, tudo. Não resolveu. Eu gostaria de... Aí fizemos oração, dedicamos ali numa consagração, e num desses dias fomos a Sabará, desta época. Chegando num daqueles bairros ali, a casa parecia assombrada, sabe? Casa assim que tem uma pessoa que não cuida mais nada, já desdeixou a casa por causa dos cuidados dessa menina. Quando nós chegamos ali, eu falei, eu queria ver essa menina de novo. E eles falaram, não, ela não atende, só se arrombar a porta. Eu falei, sai vocês, deixa eu ficar na sala, vocês ficam na cozinha. Deixa eu bater e conversar com ela, não faz barulho não. Ela vai atender a poder no nome de Jesus. Eu lembro que eu bati na porta, ela chama Luciano, eu falei, Luciano, tudo bem? Sou pastor, meu nome é Ralph, moro em Belo Horizonte, vim aqui só para te visitar. É 1 minutinho que só dá uma palavra para você só, pequena, não vou te interromper, você pode deitar e tal. E conversei com ela natural, para a surpresa de todos, não é nossa, mas a surpresa de todos, a moça abriu a porta, não precisou arrombar nada, abriu a porta, estava com a roupa um pouco desdeixada, as irmãs chegaram, cobriram o corpo dela mais um pouquinho, né? E ela saiu na sala com um ar assim, um olho estranho, olhando para todos os lados, e de repente aquela moça começou a curvar para trás, foi curvando até a cabeça encostar próximo aos tornozelos, virou a cabeça por baixo das 2 pernas, assim, saiu aqui, por baixo das 2 pernas, e começou a falar com uma voz estranha, não era voz de homem, não, voz grossa, voz monstro, parecendo um monstro. E quando ela começou a falar, a família veio toda para a sala, e você tinha que ver o desespero que era da mãe, do pai, de todos que estavam ali, se atracando assim, e eu falei, não digam nada, vamos ver quem é que está aí, e quando eu fui mexer, é uma entidade muito forte que dizia ter sido acordada e estava agora possessa ali, dentro de uma condição como se fosse um orixá ali, possesso ali, e começou a falar, fui eu quem levei ela para uma festa. Olhe bem para mim aqui, festinha tão boa, não é, irmãos? Uma festinha no sítio é tão boa, não é? Principalmente quando papai e mamãe não estão vendo, acontece cada coisa, sim ou não? Acontece. Alguns acontece oração, batismo com o Espírito Santo, busca dons espirituais, e outros não, cai na farra. E essa menina, não sabendo, muitas amiguinhas de colégio, então as amiguinhas se envolveram num bailado e bebida e comida, e ela me disse, depois que eu fiquei sabendo, que eles serviram várias bandejas brancas com bifes arredondados de carne de porco, coberta com muita cebola roxa, que não dava quase para ver a carne, e era servido de 7 em 7 para todo mundo. Enfim, houve uma festinha, beberam, não teve prostituição, assim, mas beberam, comeram, rezaram, acenderam velas, e nesse sítio, nessa fazendinha, havia um cemitériozinho de família, essas roças que tem, cemitérios antigos que ainda tem umas covazinhas aí, e eles foram para esta cova, colocaram as bandejas, eles comeram, beberam e veio embora. Quando essa menina veio embora, nunca mais a vida dela foi a mesma. Ela participou de uma iniciação a uma área do satanismo, não estou dizendo todas, a uma área exclusiva do satanismo que exige essas obrigações, e dali ela se iniciou sem saber, involuntariamente, e deu porta aberta para que essas entidades monstruosas tomassem o corpo dela, e já estava há quase 1 ano deformando o corpo daquela menina.
Sabe qual era a vontade daquela moça? Me entenda no espírito, você que está me vendo aqui agora. Me entenda no espírito. Sabe qual foi a vontade daquela moça naqueles dias? Raspar metade da cabeça e deixar a outra metade com o cabelo. Não sei o que significa isso, mas é o que foi relatado lá. Nesse dia, eu quero raspar metade e deixar a metade. E virou um monstrinho. Irmãos, naquele dia nós desativamos essa entidade que estava ali, quebramos a obrigação de pasta que estava com ela ali, quebramos aquilo ali, expulsamos em nome de Jesus, até aí todos podem fazer, mas fechamos a cabeça dela. Agora você diz, pastor, que fechar a cabeça, isso é coisa deles. Não é deles não, irmão. A gente tem que entender. Existem coisas que o vocabulário é quase igual. E você compreendeu? Eu estou falando coisas de Deus. É aqui, ó, o lado espiritual é aqui, ó. É aqui que se abre e que fecha. Todos nós sabemos que eu cubro aqui com o kipá, não é? Então, fechei o local da travessia daquele orixá para a manifestação com azeite, orações e uns procedimentos que não pode ser falado aqui, porque são coisas do momento, não tem regra para todos. E aquela menina deu um estalo, grito, parou, e eu falei com ela, você está sentindo medo? Eu quero dormir. Eu falei, então pode dormir. Falei com a família, respeito o momento dela agora, ela está falando macia, reparou a casa toda, falou que está diferente, quase um ano, e foi deitar. Mais ou menos umas 24 horas deitada, ou dentro do quarto, não sabemos, que ficou trancado. Essa menina saiu, eu pedi que alimentasse ela com muita comida à base de milho, e eles fizeram e alimentaram essa menina passou desse momento, foi levada ao médico, fez algumas coisas também que precisava, porque, claro, um ano sem cuidado, né? Ficou meio estranha. Fez todos os cuidados com a menina, mas a menina não teve mais possessão, não engrossou mais a voz, não quis mais raspar metade da cabeça. Ficou falando como gente normalmente, como menina, tranquila, suave, como moça, né? Direitinho. E depois eu voltei para dar explicação para a família realmente do que havia acontecido, porque tinha muita gente ali. Eu fui lá para dar essa explicação e foi dada. Irmãos, graças a Deus. Eu estou falando que quando uma pessoa está numa fase que já procurou saída por todo lado e não conseguiu, só quem vive isso sabe o que ele é capaz de fazer. Você concorda comigo? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Só quem já viveu, pergunte para quem já viveu, ou estou falando para você que está aqui, ó, de olho a olho, com o pastor aqui. Talvez você diz, pastor, você está lendo a minha vida alguns anos atrás, ou talvez até agora mesmo. Então é momento, irmãos, que nós temos que procurar uma saída em Cristo. O Espírito Santo diz, vai, não vou, é para lá, então eu vou. Se no alto da torre Deus falou com a profecia para daqui 10 anos, então desce na olaria, faça alguma coisa, busca alguma coisa, mas há poder na oração, e a oração muito mais forte do que qualquer coisa. Viva o Senhor. Pouco tempo agora, o marido da Luciana, porque depois casou, Deus deu para ela um bom marido, graças a Deus, já está com 3 nenenzinhos, né? Quando eu escrevi no livro tinha 1, agora tem 3 nenenzinhos. 3 nenenzinhos. Graças a Deus, procurou para me ver um negócio com ele lá na região, outras coisas, nada espiritual. A família gosta de mim até hoje, graças a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É você chegar com o remédio na hora certa. Tá bom? Então, se Deus está falando com você, você tentou 2, 3, 4 vezes, a coisa não funcionou, não é uma coisa certinha. Você está tentando 1, 2, 3, 4 vezes, 5, pastor, não funciona. Faz isso aqui ó, que eu vou fazer, ó, literalmente. Ó. Quando você faz para cá, está tudo aberto, caminha. Entenda que Deus está falando com você através da porta fechada, Ele não vai abrir. Ah, mas Ele abre todas, mas esta não foi feita para abrir, meu irmão. Quando Ele quer abrir, Ele abre até onde não tem. A Bíblia diz isso em Apocalipse. Então, se bateu direto para cá, é porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Deus, a Trindade, está falando com você, vire, dá uma meia volta. Quando você pôr a mão aqui para abrir, já está aberta automaticamente na tua frente e Deus vai te abençoar. Seja feliz, amém? Então, interceder para você que está na cama de um hospital, seja com ameaça de Covid ou não, seja qualquer que seja a enfermidade,
Eu até aplaudi o Covid esses dias, sabe? Que o Covid até que não está muito ruim, não. Nossa, ele tem sido uma bênção. Olha a quantidade de doença que sumiu depois que ele apareceu. Os postos estão tudo vazio, hospitais tudo vazio. Ou, inclusive, se você conhece alguém que teve um Covid, manda aí o endereço para o pastor Rafa, que eu quero lá visitar para ele, para saber o que está acontecendo com ele. Sumiu aquelas doenças de posto, sumiu tudo, meu irmão. Acho que o Covid curou tudo, até dor de coração, infarto, curou tudo. Então, eu estou usando assim um termo assim para você entender. Você está no hospital agora, seja o que for, a oração do Senhor acompanha você até esse leito e vai te dar força de esquentar o seu corpo nesta noite, da cabeça até a planta dos pés. Deus vai produzir visão para você agora, com os olhos abertos mesmo. Enxergue você saindo desse quarto, saindo da enfermaria, pela porta do hospital e não voltando aí mais, indo para sua casa. Está doente em casa? Levanta dessa cama um pouquinho, põe sua mão junto com a minha aqui, ó. Em nome de Jesus, do alto da sua cabeça até a planta dos pés, receba uma descarga do Espírito Santo de poder sobre a tua cabeça, para que você levante daí em nome de Jesus. Pode fazer isso? Então põe a mão, receba, viva o Senhor. Irmãos, isso é muito bom. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque a oração vai aonde você está. Você viu que rapidez? Pastor, precisa engrenar agora? Não, nós podemos fazer isso aqui, em outra hora, chegando em casa, no momento de oração, e aí junto com você. Mas no momento agora, você está recebendo aí no nome de Jesus. Está em casa, está com negociação difícil, nada está dando certo, chame um pastor. Chame um pastor para fazer uma oração. Vai clarear muito a situação, vai abrir as portas e você vai poder passar de cabeça erguida. Eu quero fazer uma oração, então. Irmãos, aqui em Belo Horizonte, Contagem, perdão. Mas uma semana, eu acredito, nós já estaremos todos reunidos juntos no mesmo lugar. Assim que tiver um decreto dizendo que nós podemos reunir sem ônus, com segurança, claro, com cada um, você tem o direito de trazer, estar com a sua máscara sem problema nenhum, nós estaremos reunindo e fazendo cerimonial de transferência com todos os irmãos aqui. Segura mais um pouquinho, tá bom? Segura mais um pouquinho. Deus está trabalhando. Esse Covid está sendo uma bênção, porque Ele está abrindo grandes portas para você, para nós, para muitas pessoas, agir de maneira diferente em diversas situações. Fica de pé. Aí onde você está também aí. Vou pôr a mão na sua cabeça agora. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a voz aqui no santuário do Senhor, onde o Senhor tem operado muitas bênçãos aqui nessa igreja. Ó Deus, cada um que chega aqui trazendo uma mensagem, uma palavra, um louvor, o Senhor tem usado essas ferramentas aqui. Eu quero te agradecer por isso, te agradecer, ó Deus, por o Senhor alcançar todos os que estiverem ao alcance desta palavra, de perto ou de longe. Que o Senhor toque nesta pessoa agora onde ele estiver. Faça prevalecer o teu nome e o teu poder. Que o Senhor use este homem e esta mulher. Que o Senhor faça mesmo, ó Deus, a tua vontade através dessas ferramentas abençoadas e afiadas que o Senhor tem em toda a parte do mundo, principalmente, ó Deus, onde as pessoas mais precisam. Usa mesmo com poder e com graça. Eu peço aqui, ó Deus, por todos os membros do Ministério Pentecostal Varões de Guerra, os amigos, colaboradores, os sirineus que têm vindo e ajudado no momento certo, aqueles que dormem e acordam preocupados com a igreja, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Toque nessa pessoa onde ele estiver agora, meu Deus, cura a ferida, sara a ferida, lava o corpo, unge esta cabeça e levante esta pessoa em todas as áreas, é o que eu peço, Senhor, neste momento. Abençoa todos os pastores, Senhor, nossa vizinhança, de outras denominações que estão também passando por necessidades, Senhor, por não poder estarem cultuando. Nós nascemos para cultuar o Senhor e quando não podemos fazer, nós sentimos, meu Deus, aquilo que nós precisamos ministrar a bênção para o teu povo. Senhor, abençoa os pastores, abençoa todos quanto puderam assistir este culto. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.